omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 11 de maio, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Lácoli. O seu nome de batismo era Francisco Inácio Vicenzo Peis. Ele nasceu em Lácoli, na Itália, no dia 17 de novembro do ano de 1701. A sua família era muito pobre, porém muito cristã. Os seus pais exerciam as virtudes tanto humanas como cristãs, e assim educaram seus filhos nos ensinamentos da Santa Igreja. Desde a infância ele demonstrou o desejo de se tornar religioso. E também ele manifestava dons especiais, como o dom de cura e de profecia. Era uma pessoa muito carismática, por isso todos gostavam de Inácio. O seu desejo de buscar a santidade era muito sério, por isso ele em tudo desejava estar unido a Cristo Jesus. Para isso ele procurava fazer penitências muito severas, mas mesmo assim permanecia sereno e alegre. Quando ele tinha 19 anos, ele foi acometido por uma grave enfermidade e 2 vezes ele esteve quase à beira da morte. Esse momento de sofrimento simplesmente confirmou aquilo que ele já trazia no seu coração. Ele queria seguir os passos de São Francisco de Assis e se dedicar aos pobres e aos doentes. Por isso ele prometeu a Deus que, se ficasse curado, ele se tornaria um franciscano. E a cura chegou. Ele desejou entrar no convento Bom Caminho dos Capuchinhos, porém, por causa da sua saúde frágil, isso não foi possível. Então ele esperou o tempo para se recuperar totalmente e, quando se recuperou, voltou àquele convento e se consagrou a Deus tomando o hábito franciscano. Era o ano de 1721. Na Ordem dos Capuchinhos, Santo Inácio foi enviado em missão em inúmeros conventos. Depois de 15 anos peregrinando a serviço da Ordem, ele voltou ao convento Bom Caminho. Lá ele assumiu as funções mais simples, como a de porteiro, e desempenhou até o fim dos seus dias. Santo Inácio testemunhava entre os seus irmãos um verdadeiro espírito franciscano. Amava a pobreza, o desprendimento e estava sempre disponível aos pobres e aos doentes e àqueles que se encontravam desamparados. Atendia com todo amor às pessoas que vinham até o convento e muitas pessoas que viviam no pecado, ao terem contato com Frei Inácio, se convertiam e abandonavam a vida velha. Nos últimos 5 anos da sua vida, Santo Inácio ficou cego. Isso não impediu que ele vivesse com alegria as regras do convento e a sua vida franciscana. Ele faleceu no dia 11 de maio de 1781, e a sua fama de santidade já era tão grande que muitas pessoas recorreram à sua intercessão, alcançando milagres. Por isso ele foi beatificado em 1940 e canonizado em 1951 pelo Papa Pio XII. Peçamos hoje pela intercessão deste grande santo, este santo que desde criança desejava viver a santidade, porque tinha pais que de fato procuravam viver a santidade. Aqui nós percebemos a importância da família na escolha da vocação e também na transmissão da fé cristã. Muitos pais hoje que se dizem cristãos não ensinam os seus filhos a irem à igreja, a rezarem, mas simplesmente mostram para os seus filhos uma religião fraca, a mesma religião que vivem, e por isso não transmitem a fé. Essas crianças estão crescendo como pagãs, longe de Deus, e os seus pais não percebem isso. Que Santo Inácio nos ajude, especialmente aos pais cristãos, a compreenderem quão importante é a educação cristã para o desenvolvimento dos seus filhos, que não é apenas uma religião fraca, uma religião apenas do eu quero ou não quero, mas simplesmente uma religião daqueles que seguem verdadeiramente a Jesus, como faziam os pais de Santo Inácio e como Santo Inácio desde criança desejava fazer. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santo Inácio, nós te louvamos e te bendizemos e pedimos a graça de desejar a santidade como Santo Inácio desde pequeno desejou. Dai, Senhor Jesus, a graça também aos pais cristãos de educarem os seus filhos na fé e de lhes ensinarem uma religião verdadeira,
a verdadeira religião de Jesus Cristo, aquela que está presente nos Evangelhos e que se mostra, Senhor, na nossa vida através da Igreja Católica. Pedimos, Senhor, que os pais cristãos católicos compreendam a sua séria missão de transmitir a fé aos seus filhos e que não neguem aos seus filhos a graça de poderem conhecer a fé. Senhor Jesus, pedimos especialmente por aqueles pais que, abandonando a fé ou vivendo uma fé fria, morna, impedem que os seus filhos tenham a alegria de conhecer a Cristo. Pedimos que tudo isso seja mudado para a glória do Teu santo nome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Lácone, rogai por nós.